importantes para o funcionamento das escolas e que também se sentem prejudicados pelas políticas do governo. Ora, continuamos a aguardar aqui em frente ao Palácio de Belém pela saída de André Pestana, ele que lidera o sindicato que juntou hoje cerca de 80 mil pessoas nas ruas de Lisboa. Obrigado, Vânia. Voltamos a qualquer momento para ouvirmos o líder do STOP, depois da reunião que está a manter na Presidência da República. Está agora connosco o professor do Ensino Superior, Santana Castilho. Boa tarde, seja bem-vindo. Começo por lhe perguntar se está de acordo com esta decisão do Tribunal Arbitral de decretar os serviços mínimos para a greve dos professores e se entende que esta decisão pode violar o direito à greve. Boa tarde. Permita-me, não leva a mal que corrija, a decisão não é de um tribunal. A decisão é de um colégio arbitral que tem origem num órgão de administração pública, a Direção-Geral de Administração. E, portanto, se tiver em conta que a última vez que foram decretados serviços mínimos eles foram decretados pelo mesmo órgão e depois vieram a ser invalidados, aí sim, por um tribunal, o Tribunal de Relação. De maneira que presumo que agora se seguirá o mesmo caminho. Perguntou-me se eu estava de acordo com os serviços, com esta determinação de serviços mínimos. Não, não estou. Não faz qualquer sentido e passo-lhe a explicar porquê. Primeiro, esta constituição deste colégio arbitral, em certa medida, foi uma farsa, porque o representante dos trabalhadores acaba por nada ter que ver com o sindicato que é, digamos, atuado de maneira objetiva pelo pedido de serviços mínimos. Quer dizer, o STOP, e isso vê-se no próprio acórdão, que eu naturalmente tive todo o cuidado de ler, e na solicitação que foi feita. E então, a verdade... Entende que num recurso para o Tribunal não irá aceitar esta decisão? Bom, eu não sei, não sou o Tribunal, mas tendo em vista aquilo que já aconteceu anteriormente, tendo em vista o que é, digamos, o conceito de serviços mínimos, e como eles estão consignados na lei, penso que esse será o desfecho. Só que isso acontecerá daqui a meses ou um ano, e os efeitos produzem-se já. Mas, entretanto, e de um ponto de vista substantivo, vejamos o que é que isto traz ao conflito. Nada, rigorosamente nada. O reconhecimento de que a escola, ao fim e ao cabo, não é um local que deve ensinar, é um local que agora é promovido a uma instituição assistencial para guardar crianças enquanto os pais trabalham, dar-lhes de comer porque têm fome e muitas delas só na escola é que encontram uma refeição e, por outro lado, dar um enquadramento... Mas essa também não é uma função da escola? Não, não é uma função da escola. É uma função do Estado cuidar por dar direitos elementares às pessoas, quais sejam, enfim, isto é um lugar comum, a habitação, meios de sustento. Não, de facto, a escola existe para ensinar. Não é um local assistencial. Para isso existem outras instituições e é um dever fundamental do Estado. Mas deixe-me também chamar-lhe a atenção que aquilo que agora se define como necessidades mínimas são, ao fim e ao cabo, situações que este governo, particularmente na pessoa do Ministro da Educação e do Primeiro-Ministro, não respeitam desde há muito tempo. Quer dizer, esta situação, a falta de assistência, por exemplo, às crianças que têm necessidades educativas especiais, é recorrente. E aquilo que este governo fez foi piorar, em nome de uma inclusão que não inclui, mas exclui, foi piorar tudo aquilo que se passa na escola. Eu chamo-lhe a atenção, se me permite, que nós temos, nesta altura, 40 mil alunos sem professor a alguma das disciplinas. E isto já se arrasta ao longo dos anos. Ora, a culpa disto não é a greve.
A culpa disto é a falta de políticas que respondam a problemas gravíssimos que se põem atualmente à educação. Ela continua connosco o professor do Ensino Superior Santana Castilho. Mais uma vez, boa tarde. Depois da sucessão de rondas de negociações sem fio à vista e sem acordo, entende que o ministro João Costa ainda tem condições e capacidade para chegar a um bom fim nas negociações com os sindicatos? Não, entendo que não. Mas de qualquer maneira, deixe-me, não leva a mal, voltar a corrigi-lo. Porque as negociações, e isso dá uma oportunidade de chamar a atenção para isto, as pessoas têm a ideia de que têm ocorrido negociações. E ainda, nesta altura, estamos... É o que tem sido noticiado. Sim, mas, por exemplo, não tem sido noticiado quais são os temas dessas negociações. Eu vou lê-los. O que tem sido noticiado é que já existiram 4 rondas de negociações. Eu vou ler retirado das atas dessas negociações e dos propósitos dessas negociações. Regime jurídico de recrutamento dos professores. Contagem de tempo de serviço em creche para efeitos de concurso. Valorização dos docentes doutorados para acesso ao 5º e 7º escalões. Concurso extraordinário para docentes de António Arroio e Soares dos Reis. Portanto, seria bom que se dissesse, os portugueses tivessem a noção... Mas são temas que têm estado na mesa das reuniões com os sindicatos. Estes que eu acabei de ler são aqueles que serviram de temas de convocatória de reuniões com os sindicatos. Então entende que essas reuniões não são rondas de negociações, é isso? São rondas de negociações onde não se negocia e não se trata aquilo que é essencial. Aliás, todo o comportamento do ministro António Costa é o comportamento de uma pessoa que manipula a verdade, manipula a realidade. Eu dou-lhe exemplos. Anunciou a contratação de 10.500 professores, a vinculação de 10.500 professores contratados. Deveria de ter dito, e a imprensa deveria de ter feito essa investigação, que se trata de dar satisfação à exigência da Comissão Europeia e que tem origem numa diretiva da Comissão de 2019 e que tem recentemente um desenvolvimento, em novembro passado, um ultimato que a Comissão Europeia fez ao governo português, dizendo ao governo português que se não desse igualdade salarial a professores contratados em função do tempo de serviço, igualdade aos professores que estão nos quadros, então o problema iria para o Tribunal Europeu de Justiça. Portanto, é falacioso. O ministro não tinha outra saída senão fazer o que está a fazer. Mas ao fazer o que está a fazer, como nem sequer tecnicamente é competente, nem tem assessores técnicos, fez novamente uma atrapalhada. Eu explico-lhe, dou-lhe um exemplo de atrapalhada. 2 níveis. Primeiro, astutamente disse que agora passariam aos quadros os professores com 3 anos de serviço, independentemente de terem horários completos de maneira continuada, o que era a exigência anterior. Disse isso, mas depois lá vem a esperteza. Isso só é válido para quem este ano tenha um horário completo. Dou-lhe um exemplo. Um professor A, com 5.000, suponha, dias de tempo de serviço, que por qualquer azar dos távoras este ano não tenha um horário completo, é ultrapassado por um professor B com 2.500 dias de serviço, que este ano tem horário completo. Ora, isto é de uma iniquidade. Continua connosco o professor de Ensino Superior Santana Castilho. Pergunto-lhe se só poderá ser este homem a resolver esta situação que assistimos neste momento. Este homem que é António Costa? Exatamente. Este homem que teve oportunidade, múltiplas oportunidades ao longo de 7 anos, e aquilo que fez foi sempre destratar os professores,
Eu recordo-lhe, por exemplo, que foi aprovado, em determinada altura, na Assembleia da República, a recuperação do tempo de serviço. E António Costa, que não se demitiu quando morreram 117 pessoas no incêndio, ameaçou demitir-se nessa altura. Ele, que é primeiro-ministro de um país onde 2 regiões autónomas já fizeram essa recuperação do tempo de serviço. E para si isso é incompreensível? Claro que é incompreensível. Aliás, os 2 Costas, o menor só existe porque o maior o protege. E, portanto, tão responsável é pelo caos em que está a educação, o Ministro da Educação, como o Primeiro-Ministro que o mantém. Eu poder-lhe dar exemplo. Há pouco, quando eu estava a falar das iniciativas manipulatórias e pouco honestas do Ministro da Educação, e dei-lhe um exemplo, deixe-me dar-lhe um segundo exemplo. Ele criou 3 índices remuneratórios para os professores contratados que venham a ser vinculados. Esqueceu-se, as pessoas que o assessoram, esqueceram-se que no terceiro índice que ele agora criou, introduz mais uma iniquidade inaceitável. É que um professor que seja vinculado por esta benesse de Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação vai ganhar mais do que um professor que já lá esteja no primeiro escalão há uma quantidade de anos. Quer dizer, isto são atropelos em cima de atropelos constantes. Santana Castilho, quero agradecer muito por ter estado connosco nesta tarde, sábado, na Deixe-me, se me permite... E até uma próxima oportunidade. O nosso tempo esgotou. Muito Obrigado. bem.